Boa noite, pessoal. Aqui Paulo Colchão falando. Eu estou com um projeto de apresentar para vocês os carrinhos de ventilação que a gente tem à disposição aqui no RUC para usar como respiradores, e vou inicialmente falar sobre os parâmetros básicos de ventilação para assim que a gente entubar o paciente, tá? Então vamos começar aqui no papel. O modo de ventilação que a gente vai escolher inicialmente sempre ventilação a volume, que gera segurança para o paciente, tá? Quanto que a gente escolhe de volume corrente, né? 6 a 8 ml por quilo de peso ideal do paciente, né? Mas a gente tem visto nos protocolos do tratamento do COVID que o volume corrente ideal vai ser o 6, tá? Uma ventilação mais protetora. Então, como é que a gente sabe qual que é o peso ideal do paciente? A gente tem que pensar no peso ideal porque o pulmão não engorda, né? O volume, as capacidades dele continuam o mesmo, independente do peso aumentar por obesidade. Então, o peso ideal a gente calcula diferente entre homem e mulher. Homem é fácil de pensar, é altura menos 100. E a mulher é altura menos 110. Então, vamos dar dois exemplos aqui. Paciente homem que tenha 1,60 m de altura, né? 1,60 metros. O peso ideal dele é 160 menos 100 igual a 60, né? Então, como é que a gente calcula a ventilação para ele? 60 de peso ideal vezes 6, né? 60 vezes 6. O volume corrente inicial dele seria 360 ml de volume corrente, tá? Agora eu vou dar um outro exemplo de uma mulher, né, que tenha o mesmo 1,60 m de altura. 160 menos 110, o peso ideal dessa mulher é 50 kg. Vezes 6, 300. Volume corrente para essa mulher começar a ser ventilada é 300 ml, tá? Outros parâmetros que a gente tem que ajustar no ventilador: frequência respiratória. Geralmente um paciente que você vai entubar, ele está taquipneico, porque ele precisa de troca alveolar rápida para eliminar o gás carbônico que ele está produzindo e conseguir oxigenar melhor. Então, geralmente a gente não vai usar frequências baixas do paciente que a gente recente intubou. Eu sugiro para vocês começar com 16 e avaliar depois da gasometria inicial, tá? PIP com 2 Es. A gente não usa PIP baixa para paciente que está com insuficiência respiratória por SARA, né? Por síndrome de estresse respiratório agudo do adulto, que é o caso dos pacientes com COVID que a gente vai entubar, tá? A PIP fisiológica seria 5, mas a gente não vai começar com 5, a gente vai começar com 8, tá? E avaliar conforme a gasometria ou conforme a evolução do paciente. Se o paciente estiver saturando mal, mesmo com FO2 alta e com a PIP de 8, pode ser que a gente possa subir até 12 e reavaliar conforme a terapia intensiva, tá? Mas eu sugiro para vocês começar com 8 para avaliar e depois ir revisando. Outra coisa que a gente tem que escolher, a FO2, né? A porcentagem de oxigênio que eu vou dar na ventilação inicial. Se o paciente estiver muito grave, você até pode começar com 100% de FO2, tá? Só que 100% de FO2, de oxigênio, a gente sabe que é tóxico para o pulmão também. Então, o ideal é você observar a saturação do paciente e tentar reduzir isso no primeiro momento para 50%. Tá? Se o paciente tolerar, estiver saturando para saturação entre 93% e 96%, é o ideal de FO2 para ele manter. Tá? Se o paciente estiver saturando 99%, você pode até inclusive baixar 30%. Tá? A meta de saturação do paciente COVID entubado é 93% a 96%. Não precisa mais e não menos também. Tá? Outro
Parâmetro que a gente tem que escolher, relação INS expiratória. Inicialmente é 1:2, tá? A cada tempo de inspiração vai ter 2 tempos de expiração. No começo não precisa fazer diferente disso. A gente sabe que o paciente obeso, que é restritivo, tem uma tendência a gente baixar para perto de 1:1. E já o DPOC, o asmático crônico, tem uma tendência a gente levar de 1:3 ou até 1:4 para ter um tempo expiratório melhor, porque a dificuldade deles é justamente expelir o ar do pulmão, né? Mas a princípio, então, resumão básico, é 6 ml de volume corrente por quilo de peso ideal, tá? Frequência respiratória inicial de 16, PIP inicial de 8 para reavaliar, FO2 inicial. Se o paciente não estiver saturando mal, pode até escolher 50%, e relação INS de 1:2. Outro parâmetro que às vezes a gente tem que escolher no carrinho é a Pmax, a pressão máxima, né? A pressão de pico máxima que o carrinho vai tolerar para atingir aquele volume que a gente quer. Sugiro para vocês manterem 40 no início, tá? Então basicamente é isso. Espero que eu tenha conseguido resumir as informações básicas de ventilação mecânica inicial.